Olá, você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o país, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Uma alegria para mim estar na sua companhia, trazendo informações, notícias deste 15 de novembro, dia da proclamação da República, A República do Brasil, que foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Mais um dia também para comemorar o recuo forte da pandemia no nosso país, gente? Apenas 61 mortes foram confirmadas ontem, números oficiais aí do consórcio de veículos de imprensa. Pouco mais de 4 mil novos casos no Brasil. Este é um dos nossos destaques. E a partir de agora você confere os outros destaques do jornal desta segunda. Em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro passou o fim de semana cumprindo a agenda oficial de visitas, junto a empresários e líderes políticos. A meta no Oriente Médio é trazer mais investimentos para o Brasil. Está aberta a temporada de contratação de temporários e quase 100 mil brasileiros podem ganhar uma oportunidade, de acordo com números e estimativa da Confederação Nacional do Comércio. No jornal de hoje, a gente atualiza informações sobre Dom Adelar Baruffi, arcebispo de Cascavel, que passou por cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro na manhã de hoje em Curitiba. E a gente mostra também o que foi definido com a assinatura do Pacto de Glasgow no fim da COP26 na Escócia. Para líderes políticos e ambientalistas, o texto final teve gostinho de decepção e algumas metas ficaram mais distantes. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta está no ar neste 15 de novembro. Os últimos números sobre a Covid-19 no Brasil são de otimismo e esperança. E por isso a gente começa o Pauta Aberta hoje com essa informação. No último relatório apresentado pelo consórcio de veículos de imprensa, já até comentei no comecinho do jornal, foram confirmadas apenas 61 mortes no Brasil. O jornal Folha de São Paulo, na edição de hoje, trouxe um balanço sobre o recuo da doença e a gente mostra agora para você. Últimos dados divulgados sobre a Covid-19 no Brasil registram 4.129 casos e 61 mortes. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o número de recuperados da doença já passa dos 20 milhões. Levando em consideração cada estado, São Paulo ainda conta com o maior número de casos, seguido de Minas Gerais e do Paraná. Brasil tem queda recorde de Covid em grandes cidades desde o início da pandemia. 4 em cada 5 cidades com mais de 100 mil habitantes tiveram redução de novos casos da doença em outubro. É o que mostram dados do monitor de aceleração da Covid do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o estudo, outubro teve por dia 260 cidades no estágio de desaceleração, o que representa 80% das 326 com mais de 100 mil habitantes. Apenas uma cidade passou todo o mês com crescimento acelerado de casos, que foi Valparaíso, de Goiás. O monitor em questão mede 3 etapas possíveis: estável, quando o número de novos casos é constante; reduzido, quando não há nenhum ou poucos novos casos; e inicial, quando os casos começaram a surgir lá no início da pandemia. A análise aponta que entre as 27 capitais, 21 passaram todo o mês passado no estágio de desaceleração. As 6 que não entraram nesta divisão tiveram parte dos dias em situação estável ou de crescimento acelerado, mas na maior parte do mês foi registrada desaceleração ou estabilidade. São elas Boa Vista, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Teresina e Vitória. Já os óbitos em decorrência de complicações do coronavírus, outubro foi o mês com maior número de cidades grandes sem mortes por Covid desde maio de 2020. Em números gerais, das 5.570 cidades brasileiras, 65% não registraram óbitos no mês passado. São números que trazem mais esperança, para todos nós. E olha só, as contratações de trabalhadores temporários já começaram em todo o país, com o número da vacinação avançando, com este recuo forte, que acabamos de ver no número de casos de mortes por Covid. Há a expectativa de contratar quase 100 mil temporários em todo o Brasil. Na Bahia, o agito das contratações já começou. Há pouco mais de um mês, Carmen, de 35 anos, conseguiu uma vaga de emprego depois de 7 meses desempregada. Soltei currículo, fui chamada e hoje estou no período de experiência. Uma experiência que eu já tenho, uma experiência já comprovada em carteira
E é uma experiência maravilhosa. Quais são suas expectativas para o futuro? Ser contratada, ficar fixa. Com a chegada das festas de final de ano, o comércio de Feira de Santana está assim, ó, bem movimentado. E para atender às necessidades dos clientes, as lojas estão ampliando o quadro de funcionários, oferecendo vagas de vendedores, operadores de caixa, repositores de lojas e atendentes. Essa loja de calçados, no centro de Feira de Santana, tem 15 funcionários, mas está realizando contratações para as vendas de final de ano. Nós estamos aí fazendo umas entrevistas com as pessoas para poder fazer as contratações. Tem 8 pessoas em processo aí de contratação, já está quase tudo certo o processo, fazendo os treinamentos. Em breve começam todos a fazer os treinamentos e no campo do trabalho. A Confederação Nacional do Comércio divulgou que o Natal deste ano deve gerar a contratação de mais de 94 mil trabalhadores para atender o aumento das vendas neste final de ano. A Confederação estima ainda aumento de 3,8% nas vendas natalinas em comparação com o ano passado. Como feira sempre se mantém com números positivos desde que começou a pandemia, a gente acredita que agora no final do ano, até pelas festas de final do ano, né, o Réveillon, o Natal, a gente acredita que o comércio vai vir forte aí com as contratações temporárias para esse ano. Enquanto muitos buscam novas oportunidades no mercado de trabalho, milhões de estudantes brasileiros já estão prontinhos para o Enem, de olho numa outra oportunidade, a de ingressar numa universidade. E um dos caminhos é pelo Enem, que está completando 23 anos. A primeira etapa da edição 2021 está marcada para domingo que vem. Com o passar dos anos, o Enem democratizou e facilitou a entrada em universidades públicas por meio do sistema de seleção unificada, o SISU. Atualmente, diversas faculdades usam o resultado do exame para ingresso no ensino superior, substituindo o vestibular. Através da nota do Enem, ele pode optar por ingressar em diferentes universidades por diferentes caminhos. O exame permite ainda o ingresso em faculdades particulares pelo programa Universidade para Todos, ProUni, além de dar acesso ao financiamento estudantil FIES. As notas também são aceitas em mais de 50 instituições de ensino superior portuguesas. Ana Giulia está fazendo o Enem pela 3ª vez e sonha cursar medicina numa universidade europeia. Portugal também é um foco meu, então se eu conseguir uma bolsa de estudos é um interesse também. Os candidatos fazem provas em 4 áreas do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, que ao todo somam 180 questões objetivas. O maior peso do Enem é a redação. E é também o bicho-papão de muitos candidatos. O que eu mais ouço é: professora, eu não tenho ideia de como escrever, não sei me expressar no papel, eu tenho um pensamento, mas na hora de passar para a redação eu não consigo me expressar. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho a estrutura. Uma vez que o aluno entende essa estrutura e que ele entende os eixos temáticos da redação, ele consegue escrever sobre qualquer assunto. E nessa contagem regressiva para o exame, a coordenadora pedagógica desse cursinho manda um recado para tranquilizar os estudantes. Descanse, certo? Se alimente muito bem, principalmente nesses últimos dias, que tudo vai dar certo. Recado dado. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente do Brasil terminou nesta segunda-feira a viagem oficial ao primeiro país, os Emirados Árabes. Foi um fim de semana agitado em Dubai, com a presença de Bolsonaro em uma das mais importantes feiras aeroespaciais do planeta. O presidente também visitou uma indústria brasileira com instalações nos Emirados Árabes. A primeira agenda do presidente Jair Bolsonaro em Dubai foi o encontro com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Segundo o presidente, eles trataram sobre temas de interesse mútuo. Em Dubai, Bolsonaro também participou da abertura de uma feira aeroespacial. A Dubai Air Show é um dos principais eventos do mundo do setor. São pavilhões de mais de 20 países, com mais de 160 aeronaves em exibição. O presidente participou da abertura do estande brasileiro na feira e viu algumas aeronaves da Embraer. Os Emirados Árabes estão entre as 5 nações que mais adquirem produtos brasileiros no setor de defesa.
De 2019 a 2020, foram exportados mais de 426 milhões de dólares. E neste ano, segundo o Ministério da Defesa, deve ser firmado mais um acordo para o desenvolvimento, a produção e a comercialização de produtos durante a Dubai Air Show. Já em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro visitou a unidade industrial de uma multinacional brasileira de alimentos, que produz com carne importada do Brasil. É uma satisfação muito grande estar aqui, encontrar brasileiros bem-sucedidos, que realmente colocam o nome do Brasil para a frente. A viagem oficial de Jair Bolsonaro aos Emirados Árabes terminou nesta segunda-feira. Amanhã o presidente viaja para o Bahrein e na quarta-feira visita o Catar. A meta é destacar oportunidades de negócios em agricultura, infraestrutura e defesa a empresários e também a lideranças políticas no Médio Oriente. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco a gente vai falar, entre outros assuntos, sobre a COP26 que terminou na Escócia. Até já! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! E terminou no fim de semana na Escócia a COP26. Você de casa acompanhou aqui com a gente no Pauta Aberta, né? O dia a dia de negociações por lá, numa luta de quase 200 países contra o aquecimento global. Então, hoje a gente mostra como foi a assinatura do Pacto de Glasgow, né? Realizada no último sábado. A principal meta é acelerar a luta contra os gases causadores do efeito estufa. Após 2 semanas de negociações, os quase 200 países presentes na COP26 aprovaram neste sábado um texto para acelerar a luta contra a mudança climática e esboçar as bases de um futuro financiamento do plano. Mas o Pacto de Glasgow não garantiu o objetivo de limitar o aumento da temperatura mundial em 1,5 graus Celsius. O documento prevê que os Estados-membros apresentem ao final de 2022 novos compromissos de corte nas emissões de gases de efeito estufa. O prazo diminui em 3 anos a previsão anterior. A aprovação do acordo correu risco devido à oposição de China e Índia até o último minuto, contrárias ao parágrafo sobre a necessidade de eliminar a dependência de carvão e ao fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. A COP26 aprovou um texto que possibilita consultas formais para criar fundos estáveis para a mitigação e a adaptação e para estudar os pedidos de indenizações por danos e perdas dos países mais vulneráveis a médio prazo. O documento não define uma data exata ou valores. O presidente da conferência, Alok Sharma, pediu desculpas pela profunda decepção com o acordo global firmado. Estou desapontado, como já disse, em termos de onde chegamos, mas temos um acordo histórico sobre a linha. Logo após o anúncio do acordo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o mundo segue às portas de uma catástrofe climática. The approved texts are a compromise. Os textos aprovados são um compromisso. Refletem os interesses, as condições, as contradições e o estado de vontade política no mundo de hoje. Eles tomaram passos importantes, mas infelizmente a vontade política coletiva não foi suficiente para superar algumas contradições profundas. Como disse na abertura, devemos acelerar a ação para manter viva a meta de 1,5 graus Celsius. Nosso frágil planeta está por um fio. Ainda estamos batendo a porta da catástrofe climática. É hora de entrar em modo de emergência ou nossa chance de atingir emissões zero de carbono vai ser ela mesma zero. Or our chance of reaching net zero will itself be zero. A diretora executiva do Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, chamou o documento de fraco e falou sobre o sentimento de jovens ativistas do clima. Acho que estão decepcionados, desapontados, traídos por seus líderes. Acho que os jovens esperavam que os líderes viessem aqui e os ouvissem, e não tanto a indústria de combustíveis fósseis. Acho que os países vulneráveis esperavam que haveria muito mais na questão de perdas e danos para quando perderem suas casas, da parte dos países desenvolvidos. No Twitter, a ativista ambiental sueca Greta Thunberg também se mostrou descontente com o acordo alcançado. A jovem afirmou que as negociações da COP26 foram apenas blá 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 e que o verdadeiro trabalho continua fora da conferência. Principalmente entre os ambientalistas, mas também entre várias lideranças políticas mundiais, né? Ficou aquele gostinho de que podia ser muito melhor, né? Havia expectativa aí de um acordo
que previsse aí uma produção menor de combustíveis fósseis, né? Mas aí a pressão da indústria, dos países que são os principais produtores, não permitiu, quer dizer, o acordo tão esperado na Escócia não foi do jeito que muitos, principalmente os ambientalistas, esperavam. E o Vaticano divulgou neste fim de semana a programação oficial da nova viagem apostólica do Papa Francisco, a 35ª do pontificado de Jorge Bergoglio. Desta vez, o Santo Padre cumpre a agenda em Chipre e também na Grécia. A viagem será na primeira semana de dezembro. A última viagem apostólica do Papa Francisco este ano terá como destino 2 países, Chipre e Grécia. Serão 5 dias de programação com celebrações, encontros e visitas a chefes de Estado. A peregrinação do Santo Padre terá início no dia 2 de dezembro. Ele e os demais membros da comitiva seguem de Roma para a cidade de Lanarca, na ilha de Chipre. Após a acolhida em Lanarca, Francisco encontrará representantes da comunidade católica, ocasião em que fará seu primeiro discurso. Depois, seguirá para a capital Nicósia, onde acontece a cerimônia de boas-vindas, seguida de encontros com o presidente do país e demais autoridades. Já na sexta-feira, dia 3, o Papa se reunirá com o arcebispo ortodoxo de Chipre e com o Santo Sínodo, além de presidir a Santa Missa e um momento ecumênico de oração com a participação de migrantes. No sábado, dia 4, Francisco desembarcará em Atenas, capital da Grécia, onde receberá as boas-vindas do presidente e do primeiro-ministro. Em seguida, ele terá encontros com autoridades, com o arcebispo de Atenas e com a comunidade católica na Grécia. No domingo, dia 5, o pontífice visitará refugiados em Mitilene, na ilha de Lesbos, onde rezará o Ângelus. Em seguida, voltará para Atenas, onde celebrará uma missa. O último dia de programação do Santo Padre prevê uma visita ao presidente do parlamento grego e um encontro com jovens de uma escola. Segundo a sala de imprensa, o convite para que o Papa Francisco visite os 2 países foi feito por autoridades civis e eclesiásticas das 2 nações. Uma importante demonstração de abertura e diálogo da parte de ambas, já que tanto Chipre quanto Grécia são países majoritariamente ortodoxos. Esta será a 35ª viagem apostólica do pontificado de Bergoglio, uma peregrinação em que o Papa Francisco pretende reforçar a união entre as diversas confissões cristãs. A gente traz agora notícias do arcebispo de Cascavel, notícias de Dom Adelar Baruf, que foi transferido do oeste do estado para Curitiba, chegou a Curitiba na última sexta-feira e hoje pela manhã, Dom Adelar Baruf passou por uma cirurgia muito delicada, para a retirada de um tumor no cérebro. O procedimento demorou aproximadamente 4 horas e, de acordo com a equipe médica, foi um sucesso. Grande parte desse tumor foi retirado agora. Esse material vai passar por análise e essa análise vai indicar se é um tumor maligno ou benigno. As informações médicas são de que Dom Adelar Baruf passa bem, Ele apresenta quadro estável e se recupera na UTI do INCC, o Instituto de Neurologia e Cardiologia, em Curitiba. E a Igreja Matriz do Espinheiro, no Recife, celebra a festa dedicada ao Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus. As celebrações, que começaram na última sexta-feira, dia 12, vão até o dia 21 de novembro e marcam os 80 anos da construção da igreja. Veja na reportagem da Viviane Arruda. Um marco na história do Recife. A Igreja Matriz do Espinheiro é fruto do 3º Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu no ano de 1939 na cidade. E nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, foi realizada a abertura do novenário. É a festa que celebra os 80 anos de vida paroquial. A Paróquia do Espinheiro se prepara para o Congresso Eucarístico que vai acontecer no Recife em novembro de 2022. Tendo em vista que essa paróquia é um monumento em honra à Santíssima Eucaristia e o Congresso Eucarístico Nacional de 2022 está se aproximando aqui em Recife e a gente organizou a Casa de Deus para ficar bem bonita, para receber também as pessoas que vêm de fora. A abertura da novena foi marcada com o hasteamento da bandeira ao som da banda musical da Polícia Militar de Pernambuco. Nesta primeira noite, presidiu a celebração Frei Rosenildo Alexandre, reitor da Basílica do Carmo, no Recife. O tema abordado
foi amor e veneração a Jesus sacramentado, com a meditação do hino Adoro-te Devote, de São Tomás de Aquino. Para mim foi motivo de muita alegria abrir a festa do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, a Eucaristia que é o nosso alimento espiritual, que é o próprio corpo do Senhor, que nos dá força para a nossa caminhada de fé. A devoção ao Sagrado Coração Eucarístico de Jesus é presente na vida do povo recifense e de todo cristão. Uma festa que reflete a experiência espiritual dos paroquianos e que se espalha para toda a sociedade. Os noiteiros do primeiro dia da novena foram o Apostolado da Oração e a Comissão Missionária Pastoral. Também estiveram presentes membros da Ordem Terceira do Carmo de Olinda e toda a comunidade que veio prestigiar. Momentos como a entrada do andor com a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a adoração ao Santíssimo Sacramento marcaram uma noite de fé que será eternizada na memória. O início das celebrações dos 80 anos da Igreja Matriz do Espinheiro, no Recife. E com essa notícia tão alegre, que mostra também o retorno das festividades na igreja em Recife, a gente se despede. O Pauta Aberta desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente tem novo encontro marcado para amanhã, terça-feira, à tarde, aqui na TV Evangelizar. Até lá, tchau, tchau.